Boa noite, consumidor. Bem-vindo ao programa da ADECO, Associação para a Defesa do Consumidor. O que podemos fazer para melhorar o ambiente de consumo e a qualidade de prestação de serviços no nosso país? 1. Reclamar oficialmente para provocar mudanças. 2. Estar bem informado para ser consciente dos seus direitos. 3. Associar-se à ADECO para garantir que os seus direitos sejam respeitados. Com essas 3 atitudes, com certeza seremos consumidores mais empoderados. Então, continue na nossa companhia e seja um consumidor informado. No programa de hoje temos os seguintes temas: a voz do consumidor com a opinião de consumidores sobre a ideia do livro de reclamações digital em Cabo Verde. Infelizmente, o livro de reclamações não está a funcionar. Diz o presidente da ADECO que recomenda o livro de reclamações digital para Cabo Verde. Em informação jurídica, saiba o que significa uso capião. Mesmo estando na lei e ser obrigatório a existência do livro de reclamações em todo lugar onde se vende produtos ou se presta serviços, muitas vezes é negado ao consumidor o direito de reclamar. Mas e se existisse a versão digital do livro de reclamações? A ADECO saiu à rua para ouvir a voz do consumidor e sua opinião sobre que benefícios o livro de reclamações digital poderia trazer aos cabo-verdianos. Alguma vez já tive de pedir livro de reclamações em algum estabelecimento comercial, em alguma instituição? Foi entregue, por acaso, este CDMK livro de reclamação, mas a partir daí nada funcionou. Nunca chamam para contactar-me para dizer-me qual que seria o próximo procedimento, nada. Aí fica. A ADECO sugeriu a ideia de ser lançado na Cabo Verde livro de reclamações digital. O que botou das ideias da possibilidade de ter um livro de reclamação digital na Cabo Verde? Estou a uma ideia boa se ele tiver alguma utilidade prática, para que ficar só na teórica e só para enfeite. Sendo digital, se as pessoas têm acesso a ele, se as pessoas, quando consultar aquela página, conseguir olhar a reclamação que todas as pessoas já fazem, quando mais pessoa tiver conhecimento do que está acontecendo na tal estabelecimento ou repartição, quando a massa mais souber do que está passando numa instituição, então já que é mais informado não te ficar, mais arma já não te poder lutar contra aquele problema. Alguma vez você já teve de livro de reclamação em algum estabelecimento comercial ou em alguma instituição? Sim, livro de reclamação ferramenta bastante importante, mas às vezes a gente pedir, quando você sentir lesado, estou a dizer logo claro que tem. Até ter lugar com pedir que já me estou a mais polícia que tinha livro de reclamação e me senti bastante lesado naquele aspecto lá. Justamente para consumidores poderem ter mais liberdade e autonomia, a ADECO te propôs a ideia de ter um livro de reclamação digital na Cabo Verde. Você acha que ele podia trazer algum tipo de vantagem para consumidores? Sim, tendo em conta que tudo digitalizado ganha assim, tudo coisa informatizado, então se não tem nós, se não tem uma plataforma, não tem que usar. E livro de reclamação, estou que ele devia estar já incluído naquela plataforma lá, onde é que você conseguir fazer uma reclamação sem depender de vontade da pessoa para dar belo. Por muitas vezes quem te lá está a atender te cometer um erro grave, mas não sei se intencionalmente ou não, mas isto comete aquele erro de disponibilizar o bom livro de reclamação. Isto é privado do bom direito de reclamar. Se botar digitalmente, se você conseguir entrar na internet, você fazer boa reclamação, já é muito mais importante, porque é muito mais fácil. E ele te chegar. Claramente que ele te chegar, porque é tudo informatizado, não te consegui. Alguma vez já você teve de solicitar livro de reclamação em algum estabelecimento comercial ou alguma instituição? Já me tive a oportunidade de reclamar livro de reclamação, mas infelizmente um coelho não pode entender na outra. Justamente por causa deste tipo de situações, a ADECO propôs a existência que deveria ser lançado na Cabo Verde
Também livro de reclamação digital. O que é que você tocha das ideias? Que benefício ele podia trazer para os consumidores? Tem impressão, nesse caso, ele podia até facilitar mesmo, porque vou até conseguir fazê-lo através do telemóvel, sem conta de livro por escrito e, portanto, e outros meios também, vou poder fazê-lo. Para tal, tinha que ser um trabalho muito bem feito junto da autoridade também, né? Quando vou fazê-lo, vou saber como ele te tem, portanto, repercussão. Porque para fazer-lo e depois para ficar igual, só fazer do verbo fazer, pronto, já não dá. A presidente da ADECO, Eva Marques, comentou a situação atual do livro de reclamações em Cabo Verde, que infelizmente considera que não está a funcionar porque não é feita a supervisão devida e recomenda a implementação do livro de reclamações digital no país para o empoderamento do consumidor cabo-verdiano. Nós hoje vamos falar um pouco sobre o livro de reclamações, que infelizmente se encontra em desuso. O Decreto-Lei nº 19 de 2018 aprovou a criação do livro de reclamações, que serve como instrumento para que os consumidores possam rapidamente registar as suas reclamações quando entram num estabelecimento comercial e veem os seus direitos violados. Infelizmente, o livro de reclamações não está a funcionar, não é feita supervisão devida, não só em termos de se garantir que todos os estabelecimentos têm um livro de reclamação e que as reclamações são dadas o devido processamento, ou seja, que o consumidor fica com uma cópia e que os originais vão para a agência reguladora e para a direção também que supervisiona o ramo. Uma vez chegada à agência reguladora, a agência reguladora deverá rapidamente averiguar o que se passa junto ao operador económico e tomar uma decisão. Isto não está a acontecer. Não está a acontecer também porque o procedimento é muito demorado. O procedimento tem de ser via papel. As cópias ou os originais da reclamação são enviados por mãos ou por correio para a agência reguladora de todos os cantos do país para a agência reguladora, geralmente sediada na capital, tem de ir por correio ou por mãos, quando a agência reguladora pode envia um agente lá onde a reclamação é feita. Isto acaba por demorar meses, se acontecer, não é? Se houver uma verdadeira inspeção dos livros de reclamações dos estabelecimentos. Isto está completamente em desuso. É absolutamente necessário e fundamental que se implemente um livro de reclamações moderno, atualizado e nós recomendamos vivamente um livro de reclamações digital, onde o consumidor, assim que vê os seus direitos de consumo violentados, imediatamente faz-se a reclamação no telemóvel. Imediatamente a agência reguladora é notificada e o operador também é notificado da reclamação. A agência reguladora imediatamente pode averiguar o que se passa com o operador e determinar se aplica multas, se dá razão a um ou outro, se supervisiona. Com isto o quê? O consumidor ficou empoderado. O operador sabe que está a ser efetivamente supervisionado e passa a dar um melhor serviço, uma melhor prestação de serviço ou de produto. Isto é fundamental para os nossos direitos enquanto consumidores, não só que sejamos empoderados, mas que efetivamente a qualidade dos serviços e produtos aumente. Isto é fundamental. E quando nós falamos de serviços, estamos a falar de serviços na área de saúde, educação, alimentação, qualquer comércio que se faça, no público ou no privado. Não só comércio, prestação de serviço pública também serve.
Organizações não governamentais, organizações não lucrativas e lucrativas prestam um serviço. Quem recebe este serviço é consumidor, está protegido pela Lei de Defesa dos Consumidores. Certamente já ouviu alguém, ou até mesmo você, alguma vez já fez a piada de que gostaria de encontrar um carro ou uma casa abandonada para se tornar o dono. Não é simples, mas na realidade existe essa possibilidade. Informe-se sobre o que significa usucapião em informação jurídica. A usucapião é um processo legal em que uma pessoa se torna proprietária de um bem móvel, como por exemplo um carro, ou um bem imóvel, por exemplo uma casa, após usá-lo por certo período de tempo em que difere consoante algumas condições previstas na lei. Ela se dá em razão do transcurso de determinado período em que o indivíduo está na posse do bem, agindo como se fosse dono, sem que tenha havido resistência do verdadeiro ou legítimo proprietário, ou seja, de forma mansa e passiva. Em regra, a posse deve ser contínua e duradoura, perdurando por um período determinado na lei. A posse deve ser justa, sem violência, sem clandestinidade ou precariedade. Haverá violência, por exemplo, quando se toma de alguém abruptamente a posse de um bem, ou quando houver a expulsão do verdadeiro proprietário do imóvel. Haverá clandestinidade quando a aquisição for às escondidas de forma disfarçada. Já a precariedade da posse se dá no momento em que o possuidor se nega a devolver a coisa ao verdadeiro proprietário. Existe uma quebra de confiança por parte do possuidor, que passa a ter a posse em nome próprio. Por fim, a posse deve ser de boa-fé e com justo título. O que quer dizer justo título? É um documento que, embora não seja um título apto a transferir a propriedade, tem por efeito causar no possuidor a ilusão de que o documento que possui é bastante para se considerar proprietário do imóvel. Um exemplo: Pedro ouviu falar que seria o possível herdeiro de uma propriedade na cidade. E ali ingressa, fazendo a sua moradia, mesmo sem ter qualquer documento que comprova a alegação que a propriedade seja dele. Ele se mantém na posse do imóvel por mais de 15 anos, resiste a essa posse, cerca a área, paga impostos, faz obras no terreno, agindo como se fosse o legítimo proprietário. Ocorre que, depois desses 15 anos, João, o verdadeiro proprietário do imóvel, aparece e requer o imóvel de volta, comprovando que é legítimo proprietário. Nesse caso, João não poderá reaver o bem, uma vez que já transcorreu o prazo de prescrição aquisitiva para a usucapião de imóveis, de modo que Pedro adquiriu a propriedade do bem. A usucapião visa efetivar a função social da propriedade, dando primazia àquela que, mesmo não sendo verdadeiro ou legítimo dono, dá uma distinção social e econômica para o determinado bem. A posse do bem deve ser registrada em tempo útil, porque tem um prazo útil definido por lei que tem de ultrapassar para poder declarar a usucapião, ou seja, o acesso a esse direito de propriedade. O microprograma Informação Jurídica é financiado pelo Ministério da Justiça. A nova base de dados de sócios da ADECO já está ativa e veio para potencializar a gestão de informação e comunicação com os sócios. Um objetivo há muito pretendido pela associação, que finalmente tornou-se realidade. Mas o bom funcionamento da nova base de dados depende principalmente de si, sócio da ADECO. Como é que pode ajudar? Atualizando os seus dados pessoais através dos nossos telefones 232 70 33
973 32 30, e-mail informacão@adeco@gmail.com, site adeco.cv, presencialmente na sede ou nas delegações da ADECO. Terminamos a emissão de hoje, mas você é chamado a colocar em prática o que melhor resgata do programa. Uma grande forma de começar seria associando-se à ADECO para fortalecer a causa da defesa dos direitos dos consumidores de Cabo Verde. A ADECO está disponível há 25 anos para dúvidas ou reclamações através dos nossos contatos em rodapé. Siga-nos em Facebook, Twitter, YouTube, leia a nossa coluna no jornal Terra Nova ou escuta-nos nas 13 rádios parceiras. Voltamos na próxima semana, celebrando 25 anos em defesa do consumidor.